Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre o compartilhamento na célula. Semana passada eu falei sobre os 8 fatores indispensáveis a todas as células. Toda célula tem que ter esses fatores. Primeiro era louvor e adoração, depois os avisos da agenda, terceiro, oferta da célula, quarto, oração abençoando os alimentos da marcha, quinto, passar a visão, sexto, testemunho, sétimo, palavra com criatividade, oitavo, oração pelas necessidades. Então, semana passada nós estivemos falando sobre tudo isso aqui. Inclusive, isso aqui já está, para você que quiser, já está nas redes sociais, já está no Face da igreja. Essa mensagem da semana passada já está lá. Você pode estar ouvindo se precisar, tá bem? E eu quero continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos falar algo bem prático. Semana retrasada eu falei sobre orientações práticas para o compartilhamento da palavra também, mas hoje eu vou continuar falando sobre o compartilhamento. No final da reunião, a gente tem que ter um cuidado para as pessoas não saírem correndo na hora que acaba a reunião. Não é? Porque o último momento, um dos fatores da reunião da célula é a comunhão, mas ele é pós-reunião da célula em si, não é? Ele acontece logo após, é o momento da comunhão. Na verdade, aquele momento é um momento assim muito importante, de grande importância, né? A comunhão, porque é onde nós vamos integrar as pessoas, é onde nós vamos ganhar a amizade daqueles visitantes ali que estão nos honrando ali. Então, esse momento é um momento fundamental para a gente consolidar, um momento onde nós ali como Barnabés, né, nós vamos consolidar os Paulos da vida ali, né? Então, você que é líder, nós que somos líderes, nós temos que ter um cuidado de não permitir que as pessoas saiam correndo, mas nós não vamos segurar pelo braço, não é isso, né? Oh, você não sai, né? Vamos trancar a porta ali, não é nada disso, nós não vamos trancar a porta não, para a pessoa não sair, mas nós vamos incentivar. Por isso que quando nós encerramos oficialmente a reunião, nós sempre dizemos assim, né? Olha, queridos, agora nesse momento aqui, nós encerramos oficialmente a reunião da célula, mas agora nós temos a nossa segunda parte, né? Que é o momento da comunhão. É o momento da comunhão. Então não vá embora sem pelo menos comer um lanchinho, não vá embora antes sem pelo menos pegar um lanchinho e você levar, né? Mas o ideal é que você fique para a gente conversar. Por que nós não fazemos a reunião da célula muito extensa? Por que é 1 hora, 1h15, 1h20 no máximo? Porque um momento que nós precisamos aproveitar é o momento da comunhão, né, que é onde nós integramos as pessoas. Aquele momento é fundamental. É o momento onde nós vamos encorajar, né, as pessoas para virem para o Tadel. Nós vamos encorajar a pessoa para vir para o culto. Nós vamos identificar se a pessoa já está sendo discipulada ou não, se ela quer ser discipulada. Então aquele momento ali é um momento assim muito especial. Então a gente tem que ter esse cuidado. E a gente deve dar muita atenção para os visitantes. Um grande erro, às vezes, acontece no final da célula, na comunhão. O que é? Acaba a célula e o pessoal da célula ali que já tem amizade um com o outro ali, eles querem conversar entre eles, não é? Aí o visitante, que está ali pela primeira, segunda ou terceira vez, ele fica no cantinho quietinho, ele pega um lanchinho ali e ele fica comendo e só olhando assim, super envergonhado. Eu já vi muito isso acontecer. Né? Então o que nós temos que ter o cuidado? As mulheres, vê que tem uma visitante, tem que todas as mulheres em cima ali, os homens, mesma coisa, né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque existe uma expressão que você já deve ter ouvido falar, né? Um ditado, que a primeira impressão é a que fica. Então se a pessoa ela tem uma primeira má impressão, o que significa? Que provavelmente ela não vai voltar à próxima célula, mas se ela foi bem acolhida, se ela foi bem recebida, se foram conversar com ela, com certeza ela vai estar na próxima reunião ali, né? Então nós temos que encorajar os irmãos, né, para que eles pratiquem, né, esse cuidado, essa atenção com aqueles que estão ali, né, para gerar comunhão e para consolidar os vínculos, né,
e o compromisso, que esse momento é muito importante. Eu quero só olha só, revendo alguns detalhes de um formato simples de reunião que eu quero falar com vocês. Só vou passar aqui rapidamente. Alguns detalhes só. Coloque as cadeiras em forma de círculo para ajudar a interatividade. Nós não colocamos as cadeiras igual é aqui no culto, né? Porque nós queremos que elas sintam super interagidas ali. Então, o cuidado que nós temos que ter. Um detalhe importante é colocar em forma de círculo. Outra coisa, quando tiver alguém visitando, não pode passar batido, né, sem a gente apresentar ela. Nós temos que falar, olha, queridos, hoje nós temos aqui nos honrando o Joãozinho e a Maria. Sejam muito bem-vindos. Vamos aplaudir os irmãos? Aí eles vão se sentir super amados, acolhidos. Aí você pode até estimular. Olha, você que está aí do lado, né, desses irmãos preciosos, vai lá, dá um abraço. Você pode até estimular, porque isso gera... As pessoas gostam, tá? No final do culto, muitas pessoas que vêm pela primeira vez aqui, a segunda, às vezes quando eu tenho uma oportunidade de conversar com essa pessoa... E ela já começa a falar para mim, nossa, mas eu gostei tanto da igreja, vocês são tão amorosos. Aí uma das coisas que muitas pessoas falaram para mim, não foi uma, não foi 10, não foi 20. Eu vi isso de muitas pessoas falando para mim. Olha, eu nunca fui tão bem recebido como eu fui bem recebido aqui. Eu nunca recebi tanto abraço, isso é o que a gente mais ouve. Eu nunca recebi tanto abraço num só dia do que eu fiquei 2, 3 anos em tal igreja. Eu nunca recebi um abraço, nem um aperto de mão. E aqui num dia só, né, eu recebi uns 10 abraços pelo menos. Né? Por isso que a gente incentiva, porque eu ouço isso toda semana, eu ouço isso. Né? Eu ouço isso. Então, nós temos que apresentar, honrar os visitantes mesmo. Use uma forma apropriada de quebra-gelo, de maneira criativa e alegre. Como que nós fazemos o quebra-gelo? Você tem liberdade para usar de criatividade, tá? Então, o que você pode fazer? Tem algumas dinâmicas, às vezes a gente não põe ali na folha, mas você pode fazer o que você quiser. Agora, dessa semana aqui, eu coloquei um quebra-gelo bem legal. Foi uma pergunta bem simples, mas que vai ser bem legal, né? Olha só, dessa semana aqui. Eu coloquei aqui, qual é o seu sonho ministerial? Então nós vamos descobrir coisas assim de muitas pessoas ali, que a gente nem imagina que a pessoa tem aquele sonho de servir na igreja. E hoje nós vamos descobrir. Você vai ver como vai ser gostoso essa conversa na célula, né? Mas você pode usar de dinâmica. Eu estava na célula da Suelen esses dias, e a Alda fez uma dinâmica muito legal, né? Ela levou uma bala para cada uma pessoa ali, né? Na verdade, várias balas, né? E entregou uma para cada um. Aí, só que ela não podia abrir a bala sozinho, ela ia precisar da ajuda de outra pessoa. Então, formaram um círculo. Então, eu tenho uma bala. Eu segurava de um lado do papel e o meu vizinho da direita, ele segurava com a mão esquerda. E assim por diante, todo mundo segurando em círculo. Aí todo mundo precisava da ajuda do fulano de trás ou da frente para poder abrir o pacote de bala, né? O pacotinho ali, a balinha, para poder comer a bala. Então, qual foi a moral da história? Que nós precisamos uns dos outros. Então, você pode usar de várias dinâmicas. Isso é muito legal, né? Na internet você vai encontrar várias. Mesmo que a gente não coloque, seja criativo. Faça algo legal. Tem uma que é muito legal. É uma do barbantinho. O barbante, assim, você amarra no pulso de 2 pessoas, né? Aí passa o barbante por dentro desse aqui e amarra no braço da outra pessoa. Então elas ficam amarradas uma na outra. E elas têm que trabalhar em conjunto para sair sem estourar o barbante. E tem um jeito bem legal de sair, né? Tem uma técnica. Então você sempre tem uma moral, né? Cada dinâmica tem uma moral. Você pode usar. Isso é muito legal. 4, testemunhe alguns motivos de louvor. Por exemplo, algumas orações respondidas. Alguns testemunhos, em outras palavras, né? Então, se tem alguém ali que recebeu uma resposta de oração, a gente tem que usar isso
de motivo de grande alegria, de louvor na célula, tem que testemunhar. Então nós como líderes, nós temos que estar atentos ao que está acontecendo, porque durante a semana acontecem muitos milagres, né? Às vezes a pessoa posta no grupo, às vezes fala, olha, aconteceu isso comigo, nós oramos, né, na semana passada e já aconteceu comigo. Aí você tem que anotar e lembrar, daí no dia da célula, você fala, olha, por exemplo, vamos pegar o Erivelto, você lembra que você compartilhou comigo que aconteceu isso? Você não gostaria de compartilhar com os irmãos? Então você deixa ele compartilhar com alegria. Então aproveitar, os testemunhos são preciosos. Outra coisa, ministre a oferta com muita alegria, explicando o seu destino e a sua utilização. Nós não podemos pedir perdão, por exemplo, né? Eu vou ministrar uma oferta e falar, olha, irmãos, eu queria pedir perdão para vocês, mas eu vou ter que ministrar a oferta agora para vocês. Não, nós estamos dando uma oportunidade das pessoas, né, poder ofertar para Deus, né? Então nunca é um motivo de desculpas, né? Nunca deve ser um motivo de tristeza. Falar, olha, irmãos, olha, agora é o momento das ofertas, tá bem? Eu tenho que ministrar isso para vocês, tá bom? Olha o que diz em Malaquias, capítulo 3, verso 8. Pode um homem roubar a Deus? Irmão, vocês estão tudo roubando a Deus. Não. Nós temos que agir com o quê? Sabedoria, e tem que ser com alegria. Falar, olha, irmãos, é um privilégio. E olha, aquilo que você oferta aqui na casa do Senhor, aqui na nossa célula, é utilizado para manter o salão da igreja, é utilizado para fazer missões lá no Pará, lá em Fortaleza, em São Paulo, em Piracicaba. Então uma boa parte dos nossos recursos é usado só para missões, né? Então você pode falar, olha, nós estamos fundando igreja, né? Nós estamos já ajudando o trabalho missionário, né? Nós estamos levando a palavra de Jesus, né? As boas novas em várias cidades. Nós estamos aqui numa célula somente, mas você está ajudando e contribuindo, né, em pelo menos 3 estados diferentes. Olha só, então você pode falar, né, e sempre com muita alegria. Outro ponto aqui, ministre a palavra para aquela reunião na dependência do Espírito Santo. Quando nós vamos ministrar a palavra, nós temos que estar com o coração super em Deus, né, com muita intimidade com o Espírito Santo, porque, queridos, eu mesmo, teve dia aqui que às vezes a gente ministra um culto assim, se a gente não está na dependência de Deus, faz de forma sistemática, a gente sente, né? E eu vou ser bem sincero, eu já teve culto que eu já fiz assim, né? Para cumprir, não porque eu quis fazer assim, porque às vezes a gente está tão no automático que a gente esquece de ser dependente do Espírito Santo, e isso faz toda a diferença. Quando nós não estamos dependendo do Espírito Santo, pode ver, quando você faz na tua força é uma coisa, quando você faz na dependência do Espírito Santo é outra coisa, é muito diferente, né? Existe um mover, o milagre acontece mesmo, né? As portas se abrem, quando é o Espírito Santo dirigindo, as coisas acontecem, é impressionante, você pode até falar, né, na forma sistemática, você pode até falar de uma forma sistemática, olha, Deus quer fazer muito milagre, hoje vai fazer aqui. Isso é uma coisa, mas agora quando é o Espírito Santo conduzindo, você fala, olha, hoje o Espírito Santo está aqui, ele vai ministrar milagres, as portas vão se abrir, o que é ligado na terra vai ser ligado no céu. Quando você fala dessa maneira, quando você está muito cheio do Espírito Santo, né, as coisas movem, gente, o espiritual acontece, as pessoas sentem a presença de Deus, é impressionante. Elas mesmas vêm falar para você, olha, mas hoje eu não sei o que aconteceu, hoje estava uma presença de Deus. O que é isso? É o Espírito Santo. Quando ela vem falar isso, é porque teve um mover, liberdade para o Espírito Santo. E isso a gente tem que ter todo domingo, toda quarta-feira, a gente tem que estar nessa dependência, né? Tem que estar, porque é Ele que faz a obra, não é a gente. Eu me recordo, queridos, quando eu comecei a igreja, quando nós começamos, quantas vezes, né, eu entrava em crise, eu tinha que depender de Deus, mas tinha dia que eu não conseguia, porque eu olhava para mim, eu falava, Deus, eu não tenho capacidade, como que nós vamos fazer? O Senhor deu uma palavra que nós vamos ser a maior igreja da cidade, eu creio nisso. Mas Deus, a realidade é outra, né? A realidade é outra, nós estamos aí com 8 pessoas, como que vai crescer? E eu chorava na presença de Deus, falava, Deus, como isso vai acontecer? Porque eu olhava para mim, eu sabia a capacidade que eu não tinha, eu sabia
que eu não poderia fazer algo que é algo que só Deus pode fazer. Aí eu aprendi muito a depender de Deus. Eu lembro que toda vez antes de vir para o culto aqui, eu ia para o meu quarto, e eu me humilhava, eu chorava na presença de Deus, e falava: Deus, hoje eu não tenho o que oferecer, Deus, então por favor, faz a tua obra, Deus. E eu vi algo muito bonito da Paula, essa semana que passou, né? E eu até orei isso. Tem uma passagem de Moisés, né? Quando Deus fala para Moisés: Moisés, é você que vai conduzir o meu povo, não é? Chega uma hora, Moisés, ele olha para ele também, e o povo de Deus eram 2 milhões de homens. Sabe o que é isso? Pelas contagens, você lê números lá, você vai ver que eram 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças. Imagine conduzir um povo desse. Você consegue imaginar? Era uma nação toda indo para o deserto. Imagine ele olhando para ele: como é que eu vou conduzir esse povo? Aí o que ele fala para Deus? Deus, se o Senhor não for comigo, não me deixa ir. O povo é teu. O Senhor me chamou, mas o povo é teu, né? Eu preciso do Senhor. Se o Senhor não for, por que eu não quero ir, não? Nós temos que entender que o povo, as ovelhas são de Jesus, né? Nós temos que estar em dependência, em busca, em intimidade. Mas quem vai conduzir? Quem que vai conduzir as ovelhas? É Ele. Por isso nós temos que estar muito dependentes e com muita fé no coração, porque se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E ponto final. Aí o pastor Eliel, ele fala comigo, ele fala: Roberto, você está liberado para crescer agora. A igreja está liberada para crescer, né? Depois que nós inauguramos. E realmente, né? Está acontecendo um crescimento esse domingo mesmo aqui. Faltou lugares, né? Pessoas tiveram que ceder o lugar porque não tinha mais. 5 pessoas pelo menos, aí eu fiquei sabendo que deram lugar para as outras sentar, porque não tinha. Não tinha, nós precisamos, graças a Deus, comprar cadeira. E eu ouvi o pastor Eibe falando essa semana lá: queridos, nós vamos precisar comprar cadeira. Sandro, prepara aí que nós vamos precisar comprar cadeira, porque não cabe mais. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Mas nós temos que estar totalmente na dependência de Deus. E nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma igreja, debaixo de uma unção. O que diz Salmo 133? Que o óleo ele é derramado por onde? Da cabeça para a barba, não é? Para as vestes. Então, da onde é que está vindo a nossa unção? Lá de cima dos nossos líderes. E eles estão no fogo, cheio da unção, da multiplicação, de tudo. E nós estamos debaixo dessa unção. O pastor Eliel falou: Roberto, vocês estão liberados. E quando nós nos vemos assim no mundo espiritual, a igreja tem que crescer, porque nós estamos debaixo dessa unção. A célula vai crescer porque está debaixo da unção. Está debaixo da promessa. Agora é nós que temos que nos apropriar com fé. Aí entra a fé, a confiança. E Deus, Ele vai honrar a nossa vida, mas é baseado na nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós estamos debaixo da unção, mas se eu quero agradar a Deus, eu tenho que agir em fé. E nós temos acreditado e declarado, né? Nós nos últimos TADES, o que nós começamos a declarar? Nós declaramos que cada cadeira aqui vai ter uma pessoa sentada. Nos cultos, o que começou a acontecer? Não cabe mais, não coube. A palavra se cumpriu. Aquilo que nós declaramos sobre a igreja se cumpriu, né? E realmente domingo todas as cadeiras estavam preenchidas, todas. Mas por quê? Porque nós declaramos. Mas vocês vão se lembrar que quando nós começamos a declarar isso, o Reinaldo contava lá, né, Rei? No culto tinha 20, 23 pessoas, não chegava a 30, né? Você lembra disso, Rei, quando você começou a contar? E hoje não, mas porque nós começamos a declarar sobre cada cadeira, que haveria uma pessoa que seria transformada, que levaria transformação sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os amigos, sobre quem ela pudesse alcançar. Isso tem acontecido, porque quem está vindo porque alguém daqui está alcançando. Está alcançando, Não está vindo à toa. Eu vim porque eu ouvi falar e eu decidi vir. Não. Todos os que estão vindo porque foram convidados. Alguém está influenciando, alguém da igreja. Então nós temos que estar muito na dependência do Espírito Santo, queridos. Outra coisa, estimule a conversa no compartilhamento da palavra com a participação de todo mundo. Então nós temos que estimular. Porque
muitas vezes nós como líderes, a gente solta algumas perguntas ali, né, para o pessoal participar, né? Queridos, o que você acha sobre esse assunto? O que Deus falou com você no culto de domingo? Aí a gente fica esperando, né? Nós temos que agir de maneira sábia. Às vezes a gente lança a pergunta de supetão. Aí a pessoa fica super envergonhada. Mas quando nós preparamos ela antes, como que nós temos que agir, né? Você quer que as pessoas participem na tua célula? Amém? Eu quero. Lá em Piracicaba eu estou dirigindo, quero que todo mundo participe lá, né? Mas para elas participarem, o que eu faço antes de começar a compartilhar? Eu já preparo. Falo, queridos, agora nós vamos começar o nosso momento de compartilhar. Agora é o momento de você falar, participar. Nós queremos ouvir a tua opinião. Você é muito importante aqui, viu? A tua opinião é muito importante porque vai fazer eu crescer, vai fazer os irmãos crescerem. Não pense que o que você vai falar é algo bobo, sem importância, porque não é. A tua experiência é muito importante para mim, para todo mundo aqui. Aí eu lanço a pergunta. Aí eu vou com a pergunta. Mas antes, o que eu fiz? Eu preparei ele. Preparei o coração. Então eles já estão preparados para falar, né? Como se eles estivessem numa linha de largada, né? Tá todo mundo na linha de largada. Então agora a disputa é para ver quem vai falar primeiro. Mas eu preparei eles antes. O que eu fiz? Eu coloquei eles na linha de largada. Então é isso que nós temos que fazer. Se nós queremos ver a nossa célula participando, nós temos que preparar o nosso povo. Amém, queridos? Outro ponto importante, outro detalhe importante. Compartilhe a visão da célula e da igreja, como nós temos sempre falado. Nós temos falado que o quê? Que o nosso coração é o quê? Os corações da igreja, do MDA, né? O culto de celebração. É importante a pessoa participar do culto, da célula, do discipulado. Então nós temos, a célula é muito importante para isso. Se nós queremos envolver as pessoas, integrar as pessoas, nós temos que estar falando sempre para elas da visão da igreja, né? Que nós ministramos no culto e ministramos sempre na célula, no momento do setor nós falamos, sempre gerar no coração delas, olha querido, nós estamos aqui hoje, mas nós vamos já decidir quando é que nós vamos multiplicar essa célula, porque o nosso alvo, né, é alcançar muitas vidas, é lotar essa sala aqui, esse local, porque não vai caber, porque vai ter muita gente sendo transformada, famílias, tudo, então nós já precisamos. Aí você fala assim, olha, para o futuro não nos pegar de surpresa, nós já temos que estar preparados. Então vamos marcar uma data da multiplicação? Isso faz parte da visão da célula, né? Você já pode também sempre soltar uma ou outra ali e falar, querido, quando chegar um visitante aqui, na comunhão, né, o que nós temos que fazer? Né? O fator Barnabé, que é o que? Nós vamos integrar, dar muita atenção para aquele que está nos honrando ali naquele dia. Então você sempre vai soltando a visão, deixando isso entrar. Você fala da importância do discipulado e assim por diante. Outro detalhe, ore pelas pessoas necessitadas, de dentro e de fora da célula. Isso mostra que nós temos um cuidado, e nós realmente temos, né? Nós sempre temos que providenciar um cuidado assim, muito especial para as pessoas que estão na nossa célula. Nós temos que ser detalhistas, porque muitas pessoas que estão na nossa célula, elas não têm coragem de falar que ela está passando necessidade. Mas você vê, o fulano sempre vem com a mesma camisa, sempre vai com o mesmo chinelo, né? Sempre vai magrinho, tadinho, né? Sempre ali. Aí você percebe que no momento da comunhão o cara vai, é que nem um esfomeado ali no... Mas por quê? Às vezes isso é sinal de que ele está passando fome na casa dele, né? E aí nós como líderes, nós temos que estar atentos a orar por ele, declarar com fé sobre a vida dos nossos irmãos que estão na célula e até aqueles que não estão, os nossos familiares. A gente pode até perguntar se tem alguém ali dos familiares que não estão presentes ali, se estão passando necessidade. Aí alguém vai falar, olha, minha avó está, né? O meu tio está passando fome, tá. Aí você mesmo, na tua célula, você pode providenciar os alimentos da margem do amor, destinar para as pessoas da célula e para os parentes, né? É assim que nós vamos ganhando. Então, o que eu não quero, sabe o que eu não queria? É que os alimentos viessem para o culto. Eu não gostaria que precisasse chegar. Eu gostaria que a própria célula já destinasse para as pessoas que vão estar auxiliando. Então, se vier para cá, é porque foi fora do tempo que chegou o alimento lá, ou porque já está todo mundo satisfeito, ninguém precisa mais, né? Embora nós vamos ter sempre um detalhe, né, de ver quem que nós vamos estar ajudando, né?
para ver principalmente os irmãos da célula, ensinar que nós não damos o peixe, nós ensinamos a pescar, para a pessoa não ficar dependente dos alimentos da marcha, né? Mas é só um auxílio. Mas, querido, nós temos que ter esse cuidado, não deixar faltar para ninguém. Amém? Outro detalhe importante na reunião: faça sempre que puder um apelo para a salvação. Se você perceber, eu já fiz isso, você percebe que vai alguém ali, nunca foi falar de Jesus para ela, e ela está participando e ouvindo tanta coisa ali, né, sobre Jesus. Você que está na direção já do Espírito Santo, muitas vezes o Espírito Santo vai falar para você: olha, você já vai sentir que tem aquela pessoa que, se você fizer apelo, ela vai levantar a mão, ela vai querer Jesus, né? Isso acontece, o Espírito Santo fala mesmo. Então nós temos que estar sensível, daí fazer o apelo no final, falar: olha, queridos, alguém aqui, nós vamos orar agora, feche seus olhos, nós vamos orar, eu quero orar por você, não quero constranger ninguém, mas você que nunca aceitou a Jesus, eu quero te convidar a receber Jesus como Senhor da tua vida, o teu Salvador. Se você quiser, só levante a sua mão. Você fala: olha, está todo mundo de olho fechado, ninguém está te vendo, só levante sua mão que eu quero orar com você. E a pessoa vai levantar, né? Aí logo em seguida você fala: então, agora todo mundo vai orar entregando a sua vida para Jesus. Mesmo você que já entregou, você vai repetir novamente o que eu vou falar. Aí você faz, do teu jeito, né? Do teu jeito, do jeito que você sabe fazer, né? Você faz uma oração sem talvez muitos detalhes ali, só com aquilo que você sabe mesmo, né? Uma pessoa que possa entregar a vida ali para Jesus. E por final, termine com um lanche e bastante comunhão. Agora, esse lanche tem que ser aquele lanche super turbinado, aquelas guloseimas, aquela mesa farta, sustância. Tem que presunto, queijo, carne. Não é? Tem que ter tudo isso na comunhão? Não, queridos. O que nós podemos fazer? Tendo um cafezinho, uma bolachinha, né, recheada, ou água e sal mesmo, com uma manteiguinha, queridos, não precisa mais. Estoura uma pipoquinha que custa R$1 e pouquinho, né, a pipoca, 2 pacotinhos ali no dia, nossa, faz a festa de todo mundo. E a pessoa fica ali, porque quem não gosta de pipoca, né, e um tangue, né, quem que não gosta, né? Todo mundo gosta. Você não gosta, Paulo, mas é gostoso. Então, nós terminamos com o lanche, mas o principal é a comunhão. A palavra comunhão e o lanche são duas palavras distintas, tá? No lanche nós vamos ter bastante comunhão. Comunhão o quê? É estar uns conversando com os outros, estimulando, o que a palavra de Deus diz? Estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. É ficar tagarelando sobre o sistema político do Brasil hoje, né? Tudo horrível que está acontecendo. Não, você pode falar de política. É falar, né, do Corinthians, que o Corinthians é o pior time do Brasil, do planeta Terra, e que o São Paulo é o melhor time do mundo. Não é ficar falando só dessas coisas, né? É brincadeira, viu? Não é só ficar falando, pode falar de futebol? Pode, mas o que nós temos que aproveitar o momento da comunhão? Você está conversando com o irmão ali, você pergunta: querido, você seja muito sincero você fala com ele assim, fala: olha, eu não estou conseguindo acertar meu TSD, como é que você faz o seu TSD? Me ajuda aí. E vai trocando essas experiências, um outro vai crescendo, aí já chama o outro e pergunta para o outro: que horário que você faz o seu TSD? Como é que você está fazendo? Porque eu não estou conseguindo, eu saio do serviço, às vezes eu chego cansado e tal, não acertei um horário ainda. Pergunta do discipulado. Então, esse momento da comunhão é para a gente estimular uns aos outros a isso. A comunhão, ela frutifica se a gente aproveita o tempo da comunhão com o momento certo, com as atitudes corretas. Se for só para trocar figurinha, o momento da comunhão foi desperdiçado. Se não for para integrar as pessoas, se não for para estimular o amor e as boas obras, nós estamos ali gastando um tempo tão precioso, né, que poderia estar integrando vida, ajudando muitas vidas, e nós não estamos fazendo. Amém. Então esses foram alguns detalhes do formato simples de uma reunião, tá? Semana
retrasado eu falei com você sobre algumas orientações práticas para o compartilhamento da palavra. Então eu já falei isso com vocês. E eu quero voltar ao compartilhamento da palavra em si. O momento onde nós vamos trocar as experiências ali, das nossas opiniões sobre a palavra de domingo. Então o que eu quero falar agora com vocês é: conduza ao compartilhamento fazendo perguntas aos membros, tá? Então no momento do compartilhamento nós temos que conduzir fazendo perguntas. Então eu quero falar um pouco sobre essas perguntas. Então, primeira coisa, as pessoas, elas estão mais interessadas no que elas têm a dizer no que o que elas têm para ouvir. Não é? Pode prestar atenção. As pessoas, elas não têm, poucas têm, né? Eu creio que nós estamos sendo treinados para isso, né? E eu creio que essa igreja vai aprender a ouvir muito. Mas o natural das pessoas é o quê? Elas estão mais dispostas a falar do que ouvir. Ela não quer dar tanta atenção, mas ela quer ser ouvida. Não é? Não é assim? Então, por causa disso, a melhor forma da gente estimular o compartilhamento na célula é fazendo perguntas. Porque a pessoa, todo mundo quer falar, não é? Todo mundo quer participar, mesmo aquele que é tímido. Ele é tímido, mas por dentro ele está estourando. Ele queria dar a opinião dele, ele queria falar, né? Mesmo a pessoa mais tímida. Então, por isso que é muito importante a gente fazer perguntas. No final de cada palavra, a gente pode escrever algumas perguntas para facilitar o compartilhamento no grupo, né? Você pode ver que a folha da célula tem muitas perguntas ali. Eu vou até falar algumas que vai ter essa semana. Olha só que interessante. Eu coloquei aqui essa semana, né, na folha da célula. Kenneth Hildebrand disse o seguinte, eu até falei isso no domingo: os grandes sucessos na vida são o resultado de um fogo interior. A pergunta aqui é: em sua opinião, o que seria esse fogo interior? E como ter esse fogo interior? Olha só, isso vai dar pano para manga, né, na célula, né? Outra pergunta que eu fiz aqui: em sua opinião, é importante ter um propósito na sua vida? Por quê? É importante a pessoa ter um propósito na vida, algo que move ela, um fogo interior? Aí você vai perguntar aqui também. Outra pergunta que eu fiz aqui: como podemos descobrir ou discernir o propósito para a nossa vida? Como que nós podemos descobrir? E foi falado isso no domingo. E por fim, qual é o seu sonho? O que queima no seu coração? Gente, isso aqui vai dar pano para manga para falar, né? Não precisa nem fugir disso aqui. Se falar só isso aqui, vai ter muita participação já. Agora, eu creio que você, enquanto você estava ouvindo eu falar, você foi até pensando algumas coisas, né? Querendo até responder no teu consciente. Agora imagine as pessoas na célula. Por isso que é importante a gente perguntar. Uma coisa importante: quando a pessoa chega na nossa igreja, começa a vir participar do Tadel, às vezes ela até é treinada na célula a fazer o momento do compartilhar. O que o ser humano ele tem muito dentro dele? Falar. Você pode ver. Então nós sempre temos que treinar a pessoa a ser um facilitador no momento da palavra, e não alguém que vai pegar tudo para ela. Porque pode ver, quando a pessoa, nas primeiras vezes que ela está sendo treinada, ela mais fala do que os outros falam. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona? A pessoa quer falar, e quando ela vê, já deu 9 horas, 9h10, ela faz uma pergunta e já encerra, porque não deu tempo da participação. Por isso que a pessoa que está ministrando, trazendo compartilhado, tem que ser a que menos vai falar, né? Porque ela tem que dar a chance do compartilhamento, das pessoas falarem, né? Tem que dar a oportunidade da participação. Se só ela falar, ninguém participa. Por isso que é importante as perguntas nesse momento, né? Segundo ponto importante aqui, desse momento: faça perguntas que envolvam o grupo. Quando não existe envolvimento das pessoas ali, não há aquela coisa do discipulado, sabe? Aquela coisa gostosa, não tem. Se não tiver envolvimento, não tem isso. Quando não tem envolvimento, quando as pessoas não têm envolvimento, elas não mudam de vida. Pode ver. Pega aquelas pessoas que elas são inertes ao que está acontecendo. A pessoa pode ficar 2 anos dentro da igreja, você vai notar isso. Mas se ela está inerte, ela não se envolve, ela até vai, mas ela não tem o envolvimento, a vida dela não muda.
Porque precisa do envolvimento. A pessoa precisa se envolver, ela precisa participar. Por isso que nós temos que sempre estimular as pessoas, os nossos discípulos e os membros da nossa célula. Falar, olha, queridos, você precisa participar, porque quando você participa, você cresce. Quando você fala, você cresce. Então nós temos que estimular isso. Então, se não tiver envolvimento, a pessoa não vai crescer, não é? Não vai ter mudança. Se não tem envolvimento, não tem instrução, não tem ensino. Então precisa ter esse envolvimento. É impossível envolver pessoas sem fazer pergunta. Como que você vai envolver alguém se você não fizer uma pergunta para ela? Se é só um monólogo, se é só eu que falo, como que eu vou dar oportunidade das pessoas crescerem se elas não estão participando? Não tem lógica, né? Hoje para a gente isso é tão claro. Mas quando nós começamos a dirigir célula, não era claro isso. Era claro? Para mim não era. Né? Eu achava que era um ponto de pregação a célula, que eu tinha que falar e eles tinham que ouvir. Mas não, a célula é um lugar das pessoas falarem. O líder é o que menos deve falar. Ele deve resumir tão rápido ali a mensagem e já jogar as perguntas, porque tem que ser, o momento compartilhado tem que ser pelo menos 20, 25 minutos, só eles participando. Só as pessoas participando. Então nós temos que treinar os nossos irmãos queridos aí a agir dessa maneira. Então, se a gente não fizer muita pergunta, nós não vamos conseguir envolver as pessoas. O líder precisa trabalhar para que cada membro da célula compartilhe algo significativo com o grupo toda semana. Então, nós temos que estimular os irmãos a participar, a falar algo tão importante que aconteceu na própria vida dele, naquela semana, ou na história dele, que aquela participação dele, ele vai embora para casa, né, tendo no coração que ele participou, que ele não foi à toa na célula. Que ele fez a diferença. Naquela célula ele pôde compartilhar, falar e fez grande diferença na vida dele ali aquele dia. Outro ponto importante. Perguntas edificam relacionamentos. Então, quando nós fazemos perguntas, nós edificamos relacionamentos. A célula, ela possui vários objetivos, né? Mas um deles é a edificação dos relacionamentos. Nós queremos edificar o quê? Relacionamento. Nós não queremos ter célula, onde os irmãos da nossa célula, eles só vão naquela reunião e eles nem se comunicam, eles nem estão juntos, eles nem saem juntos, eles só se veem na próxima célula. Eles não falam, eles não conversam, eles não fazem mais nada, né? Então nós não queremos pessoas assim, nós queremos aquelas onde participa e tudo, onde podem participar. Então nós não queremos que as pessoas não participem, né? Nós queremos que elas possam se envolver, participar, possam ser edificadas. Quando nós respondemos perguntas, nós falamos de nós mesmos e nós nos damos a conhecer. Quando a gente fala da gente, nós respondemos perguntas, nós estamos falando de nós. Né? E isso libera na célula um ambiente de transparência, onde a outra pessoa que não queria participar, aí ela vai querer participar porque o outro falou. Ah, mas se o outro falou, eu também posso falar, eu também posso dar minha opinião. A pessoa talvez até pense, né? A opinião dele não foi nem tão inteligente, né? Aí ela talvez vai querer dar a dela, porque a dela ela acha que vai ser importante, né? E isso é muito bom, isso é muito bom. Quando nós somos conhecidos e conhecemos os outros, os medos, os constrangimentos, eles vão embora, eles desaparecem, não é? Quando nós estamos num ambiente tão gostoso, nós não temos medo de compartilhar, não temos medo de falar da nossa vida, né? Agora, quando é um ambiente onde fica todo mundo ali só olhando um para o outro, né? Quando o outro responde, vira todo mundo e olha. Fica aquele silêncio, né? Não tem aquela participação, a pessoa fica até constrangida de participar. E quarto aqui, perguntas nos ajudam a descobrir as necessidades da célula. Quando nós perguntamos, às vezes a gente vai descobrir as necessidades que estão acontecendo nas células que a gente nem sabia, não é? Os líderes, eles precisam conhecer o nível espiritual de cada membro e quais as necessidades mais urgentes. Essas informações são claramente fornecidas quando as pessoas respondem às perguntas. Então nós só vamos conhecer as pessoas quando elas respondem, quando elas falam, quando elas participam. Mas se você tem uma pessoa na tua célula que nunca participa, você conhece aquela pessoa? Não conhece. Mas vai passando semana, ela fala da casa dela. Daqui a pouco ela fala do marido, da esposa, você já começa a conhecer, do filho.
né? Ela não conseguiu pagar as contas, então você vai conhecendo. Nas perguntas você vai conhecendo, né? Talvez ela vai se abrir, ela vai falar: olha, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Você já sabe que você pode tratar naquela pessoa, ajudar ela, né? Eu chego em casa e só quero deitar e assistir minha TV. Aí você percebe que você pode ajudar. Então, nas perguntas nós vamos conhecendo as pessoas, nós conhecemos elas. Não é possível haver compartilhamento na célula sem pergunta. Não dá para compartilhar se não tiver pergunta. Isso é claro? Claro para vocês? Sem pergunta, sem célula. Sem pergunta, sem compartilhamento na célula, não é? Amém. Agora, semana que vem, eu quero falar para vocês como elaborar boas perguntas, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Hoje eu não vou continuar porque não vai dar para terminar essa parte aqui. Mas semana que vem nós vamos tratar sobre isso. Como elaborar boas perguntas. Então, queridos, eu quero encerrar, declarando sobre a tua vida, né? Uma palavra de Deus assim sobre você, que a tua célula vai ser uma célula super envolvida, não é? Em nome de Jesus, não importa, não é quem está, importa é aquele que está naquele momento, as pessoas que estão ali. Se a gente criar um ambiente tão gostoso para aquelas pessoas, onde elas participam, onde elas sentem o desejo de voltar semana que vem, né? Onde elas sentem que a vida delas está sendo transformada pelo Espírito Santo, elas estão sendo curadas, transformadas, os pedidos delas estão sendo respondidos. Elas sentem firmeza, existe um ambiente, uma atmosfera naquela célula de muito amor, muita fé e muita alegria. Ela vai convidar as outras pessoas para vir, ela vai querer que a família dela esteja ali, inclusive vai bater um santo desespero nela, porque ela vai querer que as pessoas estejam junto com ela ali, né? E nós não vamos precisar nem ter tanto esforço, nós temos que ter um esforço do quê? Em manter aquele ambiente gostoso, né, de muito envolvimento, de muita alegria, muita fé, muito amor, mas também de muito envolvimento, né? Fazendo muitas perguntas, aproveitando o momento da comunhão, né? Preparando com amor aquele lanche, as cadeiras, a preparação, né? Crendo que quando elas preencherem o papelzinho dos pedidos de oração, vão ser respondidos, né? Então, quando a gente prepara esse ambiente, as pessoas naturalmente elas vão ser conduzidas pelo Espírito Santo para aquela reunião, porque aquele ambiente ele está sendo preparado com muito zelo, com muito amor para as pessoas, né? E o Espírito Santo vai conduzir, vai levar pessoas para as nossas reuniões, tanto o culto, como as células de Rio Claro, como a célula de Piracicaba. Isso tem acontecido e vai acontecer cada vez mais. Amém?